primeiro Congresso Mundial Online de Futebol Mental, que, olha, ainda bem, né? Já é um sucesso. Hoje eu considero, sem querer fazer nenhum tipo de alarde ou puxar o saco de alguém, talvez, aí entre as 5 melhores entrevistas, conteúdos que a gente vai passar para vocês que estão participando do primeiro Congresso Mundial Online de Futebol Mental, porque hoje a entrevista exclusiva, que também tem um bônus desse entrevistado, né, com textos dele, um bate-papo exclusivo com ele, com ficção dele, ele que é um multifacetado aí, ele é pintor, ele é poeta, ele é escritor, ele é professor, ele é filósofo, ele é ex-jogador de futebol e ele é o primeiro jogador de futebol anistiado do Brasil, um cara que foi perseguido aí pela ditadura. Eu estou falando do Nando Antunes, ou Fernando Antunes, irmão de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O Nando é irmão do Zico e eu já aproveito de antemão, Nando, para agradecer a sua presença aqui no Futebol Mental, viu? Você é um cara muito legal, já esteve aqui na minha cidade, Araraquara, lançando os teus livros. A gente mantém essa amizade aí de um bom tempo. Eu aproveito aqui para mostrar para os nossos telespectadores a camisa do Galo, do Zico, ó, assinada pelo Zico aqui em cima. Eu vou até pôr em frente meu rosto e aqui embaixo, ó, eu pedi para o Nando, ó, o irmão do Zico, assinar. Ô família abençoada, que ainda tem o Edu, tio Antunes, uma irmã também, enfim, em 5 e virtuosos, subversivos dentro e fora de campo. Eu sempre falo isso para vocês. Se todo mundo fosse igual a família Antunes. Eu, quando conheci o Nando, eu sou autor de alguns livros, como vocês sabem. Eu dei um dos meus livros, que é A Bola e o Verbo, Futebol na Crônica Brasileira, para o Nando Antunes, e fui presenteado pelo Nando com 2 dos livros dele. Um desses é esse daqui, ó, acho que dá para vocês verem, ó. Vou pedir um insert aí também para Larissa. Clube dos Vitalícios, do Nando Antunes. É isso aí, meus amigos. Clube dos Vitalícios, que era um clube onde Nando, Zico e toda a família Antunes jogavam o seu futebolzinho lá. Por isso o Zico, Galinho de Quintino, né? Daí vem o apelido. E esse Clube dos Vitalícios, o Nando conta a história aí, foi onde tudo começou, mas o mais importante da carreira do Nando, pelo menos o que ficou marcado para todo o Brasil e para todo o mundo até, foi ele ter sido um professor e também jogador de futebol, e por ter ideias libertárias. O país na época, o Brasil e boa parte da Europa também, governada por regimes totalitários. O Nando vai contar bem essa história. O Nando foi perseguido pela ditadura militar, então escrito aqui pelo Centro Cultural do Ceará Sporting Clube, o Ceará que o Nando tanto jogou, tanto ama. Futebol e ditadura, aqui eu vou chegar bem pertinho da câmera para vocês. Futebol e ditadura, a história de Nando, o primeiro jogador anistiado do Brasil. Nando Antunes, quanta história para contar, hein? Quanta história para contar. Eu vou até puxar meu computador aqui, ó, rapidinho, mais um pouquinho da biografia do Nando antes de chamar a primeira intervenção dele aqui, ó. Ele é um dos irmãos do Zico, tem marcas de ser perseguido em Portugal também, além de ser perseguido politicamente no Brasil. Foi perseguido em Portugal quando tudo que queria era apenas defender os clubes que o haviam contratado. Ele foi para Portugal para jogar futebol e foi perseguido politicamente por pensar. Um cara que pensa, né? Por isso está no Futebol Mental. Jogou aqui no Brasil em várias equipes, mas fez história no Ceará, e é com a camisa do Ceará que ele começa respondendo qual a importância, então, Nando, de pensar dentro desse contexto do futebol, que todo mundo acha que é só bola, só bola, só bola, mas tem um pensar dentro disso. Você me perdoe por falar bastante aqui nessa primeira intervenção, é que eu acho você um cara tão importante para o futebol brasileiro e falta tanto a sua opinião ser ouvida pela grande mídia, que a gente acaba até exagerando aqui para o nosso internauta, para o nosso cliente, para o nosso telespectador. Nem sei mais como chama direito o cara que está na internet aí, mas para quem nos assiste, saber um pouquinho do pensamento do Nando, este que talvez seja o grande emblema
o emblematizador do futebol mental. Qual a importância então do aspecto mental dentro do futebol? Nando Antunes, palavra com você. Muito obrigado, viu, meu amigo Nando? É sempre muito bom participar de uma jogada inteligente como essa, Rodrigo Viana. E aí eu lembro que futebol se joga com os pés, mas principalmente com a mente. E essa mente a gente tem que estar sempre preparando permanentemente. E isso parte de uma gratidão que a gente tem desde a infância, uma boa infância, e vai acontecendo o aprimoramento. E quando as coisas se tornam simples, nas 4 linhas, por trás tem sempre uma boa mentalização do futebol. Pois é, Nando Antunes, Fernando Antunes Coimbra, mais um da família Coimbra aí. Nando, Edu, Zico, que família, hein? Sem contar a Cecília Antunes Coimbra, que foi presidente da comissão do Grupo Tortura Nunca Mais. Vocês têm mesmo, né, Nando, uma história de subversão, contrária a regimes totalitaristas, como eu disse aqui no preâmbulo de toda essa conversa nossa aqui, e você foi o primeiro jogador anistiado do Brasil, ou seja, o governo brasileiro reconheceu que você foi perseguido pelo regime militar, mas você também foi perseguido pelo regime militar em Portugal, mas você teve que sair do Brasil para ir jogar em Portugal, porque aqui você já era perseguido, e foi perseguido lá, chegou até a ser preso pelo DOPS aqui no Brasil, se eu não me engano. Olha, Nando, você tem uma importância histórica, não só para o futebol, mas para a política nacional incrível. E eu queria então que você nos contasse um pouco dessa questão da perseguição mesmo, de como foi, de como se deu toda essa história aí de você perseguido aqui no Brasil, ter que mudar-se para Portugal, exercendo a sua profissão então, que era de jogador de futebol, também de professor, você dava aula, mas no caso você já estava jogando futebol, e aí você foi jogar em Portugal, e em Portugal, vocês que têm também os ancestrais, a descendência portuguesa, você também foi perseguido, Nando. Que história incrível essa daí. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência, como é que foi essa história de perseguição aqui no Brasil e também em Portugal, e o desfecho disso tudo, Nando, é você ter se tornado então o primeiro jogador anistiado do Brasil. Eu repito aqui o que eu já disse nesta entrevista: não é o Nando, irmão do Zico, é o Zico que é irmão do Nando. Conta aí pra gente, Nando, essa história que foi dura para você. Eu sei que às vezes é difícil relembrar isso daí, mas é importante também para a gente registrar historicamente e saber que um líder positivo como você ainda é capaz de sorrir, nos dar essa entrevista e nos presentear toda a nossa audiência com essa história fantástica sua, Nando. Aproveitando já nesse encerramento para que você conte essa história aí, para te agradecer pela sua participação neste primeiro, inédito, único Congresso Mundial Online de Futebol Mental. Então, muito obrigado, Nando, e conta essa história da perseguição política e de você ter se tornado o primeiro jogador anistiado do futebol brasileiro, anistiado por perseguição política, né? Futebol é política, e tem gente que fala que não tem a ver, e tem um dito popular que diz que futebol, religião e política só se discute em casa. Não, a gente discute aqui no futebol mental. Sou o primeiro jogador anistiado do Brasil, porque antes de me tornar atleta profissional, eu fui concursado no Ministério da Educação, no Plano Nacional de Alfabetização do saudoso Paulo Freire, e isso foi em 63, e logo após veio a ditadura. O PNE foi considerado subversivo, encerrou, e nós que éramos passamos a ser perseguidos. Eu já estava no futebol, porque eu estava no juvenil do Fluminense, que hoje é o Júnior, na época era juvenil,
mas não cheguei a disputar o campeonato e eu fui me tornar profissional no Espírito Santo, no Santos, que é um time que já encerrou as atividades. E lá começou a perseguição nesse clube. Depois eu vim para o Rio, assinei contrato com a América, fui emprestado ao Madureira. No Madureira também sofri perseguição e fui para o Ceará Esporte, que foi lá, não houve nada comigo, me trataram muito bem, fiz um ótimo campeonato, mas eu recebi uma proposta boa do Belenenses de Portugal e não puderam cobrir e eu fui para Portugal, o Belenenses. E lá comecei a sofrer perseguição, o PID me visitou no hotel. Foi uma situação dramática para mim. Eu tinha 22 anos e aqui não havia recurso naquela época, né, de comunicações, e eu praticamente voltei fugido de lá.